Bem-vinda, Luana Costa. Muito obrigada pela presença de vocês. Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Não tem como a gente saber, né? Tudo que nós vamos passar, a gente vai enfrentar na vida. E a gente crê que Deus vai nos conduzir pelo melhor caminho, pela melhor estrada, mas às vezes o caminho que a gente está é um caminho que se tornou muito difícil, se tornou muito complicado. E aí aqui está dizendo que os passos do homem, ele é dirigido por Deus. Deus dirige os nossos passos, ele vai conduzindo. Então, tudo que acontece na sua vida não foi surpresa para Deus. Deus já sabia que essas coisas iriam acontecer. E às vezes o caminho que Deus dirigiu você para ir foi um caminho que te levou para tempestades, que igual Lucas 8, de 22 a 25, fala que Jesus conduziu os discípulos para o meio do mar e lá eles encontraram uma tempestade. Então, muitas vezes a expectativa que a gente tem de Deus dirigir os nossos passos é da gente encontrar paz, da gente encontrar sossego, da gente encontrar nesse caminho dirigido por Deus muitas vitórias. E é bom quando a gente pensa em muitas vitórias. Ai, que bom, Deus dirige meus passos, é sinal que eu vou dar certo, que eu vou conquistar, que eu vou chegar, que eu vou ter vitórias. Só que para você ter vitória, tem que ter a luta. E isso a gente não queria, né, gente? A gente queria já ir direto para a vitória. Então Jesus convenceu os discípulos a entrarem no barco e a passarem para o outro lado da margem. Só que no meio eles encontraram uma tempestade. Por que Deus dirige a gente na direção da tempestade? Se Ele conhece todas as coisas, por que passar pelo meio da tempestade? Por que Jesus não evitou que os discípulos passassem pela tempestade? Porque já que Deus dirige os nossos passos, dava para ele dirigir, para ele desviar das tempestades? Não. Não dava para Deus. Justamente porque Deus dirige os nossos passos, Ele sempre vai nos levar pelo caminho mais seguro. E por mais que você hoje esteja em algum lugar onde você não esteja sentindo firmeza nos seus pés, você esteja se sentindo inseguro neste lugar, saiba que Jesus está no barco. Jesus está com você. E Ele, quando você clamar, quando você tirar o seu foco da tempestade e olhar para Jesus e clamar por Ele, Ele vai agir. Você precisa entender que as tempestades, elas vêm na nossa vida para nos mobilizar, para nos dar a oportunidade de ver o agir de Deus de perto. Porque Deus sempre vai livrar o justo quando ele clamar. E a gente só clama no desespero, né? A gente só clama quando o negócio está todo entornado. Lá em Lucas 8, versículo 24, porque foi ideia de Jesus subirem no barco e atravessarem. Foi ideia dele. E a tempestade ali batendo no barco, os discípulos fizeram tudo que conseguiam fazer porque eles eram pescadores experientes, já tinham passado por outras tempestades. E para pescadores experientes olharem para a situação e verem que vão morrer e concluírem na cabeça deles que vai morrer porque não existe mais nada humano a ser feito ali. Então, no versículo 24, eles, mestre, nós vamos morrer. Aí Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Então, tudo que vier na sua mão, nesse momento da sua história, tudo que vier na sua mão para fazer, você vai fazer conforme a força que você tem. Quando a força que você tem acabar, ainda tem força disponível para você e está em Jesus. E fala que quando nós clamamos, o Senhor nos livra.
O que é livra? Quando nós clamamos, é porque já concluímos que nós não podemos fazer mais nada. E a gente clama por quê? A gente sabe que não depende mais da gente. E a Bíblia diz que quando o justo clama, Salmo 34, 17, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. O versículo 18 fala assim: perto está o Senhor de todos aqueles que têm o coração quebrado. No versículo 19 fala que muitas são as aflições que o justo passa. Mas fala que o Senhor o livra de todas. Então, muitas vezes nós olhamos para os nossos cacos, para o nosso desespero, a gente não consegue entender que Jesus está perto, que Ele está no barco. Nós só conseguimos olhar para o nosso desespero. Talvez você esteja numa situação hoje, nesse momento, em que você não consegue olhar o que vem. Você não tem esperança de futuro. Você acha que para você deu muito ruim e que acabou. Mas Jesus está no barco. É uma promessa de que Ele está perto de todos que têm o coração quebrado. Se você tem os sonhos quebrados, tem os projetos quebrados, você está num lugar onde você acha, não consegue ver a possibilidade nenhuma, você clama. Você clama. Porque fala que o Senhor livra. O livramento, ele vem para salvar a sua vida, para salvar os seus próximos passos, para salvar os seus sonhos, para salvar você do caos que você se encontra. E quando você clama, fala que o Senhor o livra de todas as suas angústias. No Isaías 60, 22 fala, no tempo certo, quando chega o momento certo. Qual foi o momento que Jesus se levantou e foi? Quando os discípulos entenderam que já tinham feito tudo, concluíram, acabou para nós, deu muito ruim. Eles foram acordar Jesus. Foram falar com Jesus. Mestre, nós vamos morrer. O senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus se levantou e os livrou. Então, enquanto você insistir em ficar angustiado com essa dor, em ficar desesperado com o que te aconteceu, você vai continuar perdendo as suas forças e gastando energia no lugar errado. Mas quando você olhar que Jesus está perto e olhar para Ele, direcionar o seu clamor para Ele, Isaías 60, 22 fala, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Vou fazer acontecer. Aqui em casa já é costume, né? Que eu fico fazendo live para vocês. E quem conhece a minha história pessoal e assiste as minhas lives, sabe muito bem que toda live que eu faço, eu estou falando de mim mesma. Toda live que eu faço, eu estou falando de mim mesma, de experiências minhas que eu passo. E não adianta eu chegar aqui para vocês e ficar falando de fé, falando de encorajamento, falando de esperança, falando de clamor, se eu não fizer isso na minha vida. E eu tenho aprendido com Deus um jeito novo de clamar e eu queria repartir com vocês. Eu não falo aqui para vocês que Deus está trabalhando no mal que nos acontece para o nosso bem. Eu falo isso quase todos os dias. Então, tendo essa consciência de que Deus não para de trabalhar, que Deus está fazendo, então assim já se tornou comum aqui em casa. Sempre quando a minha cabeça começa a vir tempestades de pensamentos de derrota, de destruição, de aquela angústia que dá, eu não vou dar conta, meu Deus. Né, Catinha? Às vezes me vem aquela angústia. E sabe o que a minha boca fala? Porque eu tenho aprendido com vocês aqui. Essas lives eu estou pregando para mim. Eu estou falando para mim. Às vezes, talvez você se identifique. Por quê?
A palavra de Deus fala que não desmaieis nas vossas aflições, porque sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Ou seja, você se identifica porque às vezes você não está com o mesmo problema que eu, mas você está com a mesma angústia. Você está com a mesma aflição. E quando você me ouve pregando para mim mesmo, você se identifica, porque você também está nesse lugar de sufoco, de angústia. Então eu queria dizer para vocês o que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Às vezes eu estou lavando louça aqui e vem aquela aflição no meu coração. Sabe o que eu falo? Eu grito aqui, grito assim, gente, não muito alto, né? Mas eu falo alto. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Para poder calar as vozes que vêm para me destruir, vêm para tirar a minha esperança, vêm para roubar minha fé. Então o meu clamor é esse. Quando meu filho, ontem eu falei, acho que eu falei glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Por que eu falo isso? Porque quando vem a angústia, vem na mesma hora, eu venho assim, Deus está trabalhando. A Trindade Santa está trabalhando. O Espírito Santo está aqui comigo. É Ele que vai me dar força, é Ele que vai me consolar, é Ele que me abraça. É Deus que é o poderoso que vai dar a estratégia, que vai abrir a porta, que vai abrir o caminho. Por causa do maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré, que derramou a vida dele na cruz do Calvário para que eu tivesse uma vida plena, eu não vou ter uma vida escassa aqui nessa terra. Eu vou ter plenitude. Então, ontem meu filho falou, mãe, a gente que é crente, a gente tem que crer em Deus, a gente tem um jeito de botar para fora a angústia, né? Porque ele ouviu eu falar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo várias vezes no dia de ontem. Várias vezes no dia de ontem meu filho ouviu eu dizer. Porque por vários momentos ontem eu tive aflições. Eu tive angústias. E na mesma hora, ao invés de falar assim, meu Deus, eu tô aqui aflita, eu tô aqui angustiada, tira isso aqui. Eu coloquei para fora essas palavras. Glória ao Pai. E eu coloco isso. Quando eu tô falando isso, que eu tô muito angustiada. E quando eu tô muito feliz também eu falo. Então, você glorificar o nome de Deus, tanto na tristeza quanto na alegria. Você é uma pessoa que consegue chegar à plenitude. O que é plenitude? A satisfação. Você respira fundo e toda a sua angústia, porque é um clamor. Você fala, Fernanda, mas você fala glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É um clamor? É. Porque é exatamente na hora que o meu barco está quase virando que eu olho e falo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. O Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Me vem uma paz que ninguém entende, nem eu consigo entender. Me vê, eu consigo respirar fundo. Eu falo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo. Só que eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer, entende? Eu glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na hora da minha angústia, na hora da perturbação aqui dentro do meu barco, não pode tirar de mim a visão de que eu preciso fazer o que está na minha mão para fazer. Porque o que não está na minha mão para fazer, eu não vou precisar fazer, porque Deus está fazendo o que eu não posso fazer. Então, talvez você esteja num lugar com muita angústia, e talvez você, como os discípulos naquele barco, olha para tudo que você já tentou e não deu certo, você fala assim, não tem mais nada que eu possa fazer. Declara Jesus sobre o que você não pode fazer. Os discípulos, quando eles concluíram que iriam morrer porque fizeram tudo, eles acordaram Jesus. Jesus, mestre, nós vamos morrer. E Jesus se levantou. Então Jesus vai se levantar, vai agir por você, exatamente na hora certa em que você clamar pelo nome dele. Porque a gente só clama quando a gente vê que não dá conta, né? Quando a gente vê que não consegue. Mas tá certo. Tá certo. O que estiver na nossa mão para fazer, nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar. E o que estiver fora disso, nós clamamos o nome de Jesus.
glorificamos o nome de Jesus, porque tudo que tem na nossa vida é para glorificar o nome de Deus, porque Deus nos criou para a glória dele. Então, quando você estiver angustiado, talvez hoje você esteja angustiado, talvez você esteja desempregado, talvez você até esteja empregado, mas está com uma situação muito complicada no seu trabalho. Clame o nome de Jesus. Talvez como eu, você tem sido atacado na sua mente por pensamentos de impotência, de insuficiência, de pensamentos de que você não consegue enxergar o que vem, então aí vem aquele desespero. Não se preocupe. Deus está guiando os passos do homem, eles são dirigidos por Deus. E Deus te conduziu para este lugar de aflição, de tempestade, porque foi o lugar mais seguro para você passar. Tinha lugares piores, que se você não tivesse deixado Deus te conduzir, você estaria numa situação muito pior. Porque se está difícil você buscando a presença de Deus, sem a presença dele, é desesperador. Porque só ele sabe qual é o caminho certo. E o caminho certo nem sempre é caminho de bonança, de paz. Porque a Bíblia diz que o justo ele tem muitas aflições, muitas angústias, mas fala, o Senhor de todas o livra. Então Deus tem livramento para você. Clame o nome de Jesus, glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo. E Deus manda dizer para você aqui nessa live, eu não sei o que está afligindo o seu coração. Eu não sei o que está atormentando a sua mente, eu não sei por qual tempestade você está passando. Mas Deus manda te dizer, em nome de Jesus, esse foi o texto que ardeu no meu coração nessa manhã para dizer para você, Isaías 60, 22. Depois você lê Isaías 60, 21, o 22, para você entender que Deus pega o mínimo e faz o máximo. Deus pega o pouco e transforma no muito. E Ele manda dizer para você, no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Então, Deus vai fazer acontecer. Ele vai dirigir os seus passos. Porque eu e você não conseguimos ver o que está oculto. Mas não existe uma porta, uma parede para Deus. Ele vê todos os espaços, como se nenhuma barreira existisse. Então, descansa seu coração. E quando você estiver muito aflito, faça como eu. Eu vou dar essa receita para vocês. Porque é algo que abraça meu coração e minha alma e tira e me dá muito alívio. Glorifica o nome da Trindade Santa. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu dou glória? Porque eu não entendo por que eu estou nesse lugar. Mas eu sei que eu estou nesse lugar porque foi o caminho mais seguro para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, que Deus dirigiu meus passos até aqui. Então é Ele que vai me livrar de todas as minhas angústias. Por isso, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E não se esqueça, quando chegar o momento certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida e derrame sobre você hoje a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que você não sinta falta de nada na sua vida, nem na sua história. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, o Senhor é bom. E o Senhor livra os seus filhos de todas as angústias. Então eu clamo, Pai, eu clamo em nome de Jesus. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá neste momento, eu clamo pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor os livre de toda angústia, os livre de todo medo. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, abrace os meus irmãos neste momento. Que ao terminar essa live, eles consigam sentir uma plenitude vinda diretamente do teu coração. Que os abrace e acalme os pensamentos tempestuosos que vêm tirar a alegria, tirar os sonhos, tirar a visão de futuro que o Senhor tem
para cada um deles, porque o Senhor tem pensamentos bons a respeito de cada um de nós. Mas as angústias, as aflições fazem parte do nosso caminho. E o Senhor nos dirigiu até aqui porque foi o caminho mais seguro para a nossa história, para a nossa vida. E nós clamamos pelo teu nome e glorificamos o Senhor, a Jesus e ao Espírito Santo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida, sobre qualquer doença que você tenha no seu corpo, ou qualquer enfermidade que você tenha na alma, no seu espírito. Seja liberta agora em nome de Jesus. Eu coloco Gabriel Luiz Benevente Valença diante do Senhor, para que o Senhor dê para ele, Senhor, um novo direcionamento, dê para ele um novo caminho, um novo começo e transforma o entendimento do Gabriel, para que ele te veja de perto e sinta que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Eu coloco a Isabelle diante do Senhor e do marido dela, Anderson, para que o Senhor restaure esse casamento, traga um vinho novo para o casamento dela, em nome de Jesus. Restaura o casamento da Helenice e Carlos, para que o Senhor possa ser o centro desta família e o Senhor possa salvar e resgatar este casal, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Um beijo também para todos do Facebook e do YouTube que me acompanham por lá. Muito obrigada por todos os comentários de ontem. Me abraçaram, me abençoaram muito, gente. O pessoal do YouTube arrasa lá nos comentários e eu quero agradecer. E para as pessoas no Instagram geralmente não colocam no feed, mas tem me mandado inbox os testemunhos de vocês e só me encorajam a estar aqui todos os dias com vocês. Porque os comentários de vocês é como se Deus estivesse dizendo, é por aí, continue, não desista. E eu tô aqui para servir vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Um beijo. Tchau, tchau.